Boa noite a todos. Agradeço à diretoria da casa pelo convite, oportunidade, privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Vamos falar sobre os primeiros passos da doutrina espírita, fundamentos e princípios da doutrina espírita. É um tema necessário, é um tema relativamente simples, mas permite que cada um de nós desenvolva uma visão mais completa sobre o Espiritismo. E nessa visão mais completa, encontrem dentro de si as motivações para continuarem em busca do conhecimento. O conhecimento que liberta, o conhecimento que nos torna mais leves para nós mesmos e leve para aqueles que se encontram à nossa volta, que fazem parte do nosso círculo de convivência, enfim, leves. Então, essa é a proposta da palestra de hoje. Nós mergulharmos no entendimento dos fundamentos e dos princípios que regem todo esse conhecimento espírita. Lembrando aqui que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu que enviaria e enviou. Porque ao povo da época não era possível apresentar todo o conhecimento que só chegou quase 2000 anos depois, 1850 anos depois, mais ou menos. Então, sim, quando este conhecimento chegou, nosso planeta e os povos, principalmente os povos da Europa, estavam melhor preparados para entrarem em contato com a informação que encontra-se codificada no Espiritismo. E assim foi que nós herdamos essa informação que consola, a informação que traz aquilo que não posso bater aqui. Aquilo que todos nós precisamos para enfrentarmos as adversidades da vida, o consolo. O entendimento no fundo da nossa alma de que Deus é amor, mas também é justiça. E isso é tudo que nós temos que saber. No equilíbrio entre a justiça e o amor, nós, cada um de nós, realizamos o nosso progresso. Alguns aqui poderão dizer, mas eu estou sofrendo muito. Sim. Quem está gritando dentro de você é o seu ego, é aquele que te escraviza sempre. O seu ego grita e você sofre. E nós haveremos de sofrer muito, porque este ego é muito forte. Esse ego é uma herança que trazemos das nossas vivências nos mundos inferiores, nos mundos primitivos e ainda do mundo animal. Toda essa herança que nós trazemos se configura em nós pelo instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência fala alto e vai falar alto por muito tempo ainda, só que nos transforma em escravos. Algo dentro de nós nos escraviza, diz, faça isso, compre isso, arruma um crédito, paga juro, busque, pegue, faça. E você faz e sofre as consequências. Mas também aprende. Então, nós vemos que no Espiritismo, mesmo errando
nós estamos aprendendo. E se estamos aprendendo, está certo, está justificado. Ah, mas é sofrido, claro. Mas eu não quero sofrer, nem eu. Então, como faz para mim progredir sem sofrer? Busque o conhecimento, estude. É o que nós vamos fazer hoje à noite. Nós vamos buscar o conhecimento, vamos estudar. E a melhor forma de começar é através dos fundamentos, através dos princípios. Isso aqui faz milagre. Vamos ver como é que funciona. Mira para cá. Não deu nada. Aqui. Não. Aí. Ok. Os pilares do Espiritismo são 3. Ciência, filosofia e religião. Vamos falar de cada um deles individualmente e depois vamos tentar juntar tudo. Um raciocínio individual para a ciência, um para a religião e um para a filosofia. Depois vamos fazer um exercício aqui de juntar os 3 num único conceito. Então, botão errado. Aqui. Ciência. Aqui tem a definição de ciência, pela definição clássica de ciência, e associando essa definição clássica ao que é a ciência sob a ótica espírita, que não é diferente, mas ciência é uma forma sistemática de aquisição de conhecimento, que é baseada em um método objetivo e bem definido, conhecido como método científico. Ou seja, quando alguém ouve aqui falar, olha que tem uma nova cura, tem uma cura para uma doença tal. Bom, essa cura passou, o anúncio dessa cura e o remédio que produz essa cura passou pelo rigor do método científico. Então, para nós, método científico é uma garantia, é uma segurança de que nós não estamos falando em curandeirismo, não estamos falando em mágica, não estamos falando em coisas que não têm fundamentos com a objetividade. Somente aquilo que é objetivo entra no campo de análise da ciência. E isso é bom. Esse processo que resultou no método científico consumiu séculos, porque por séculos a nossa humanidade, nós dentro desta humanidade fomos vítimas de muita mentira. Ok, então método científico é uma conquista de séculos, algo muito importante para nós, inclusive no Espiritismo. A ciência visa a descrição e a explicação de fatos, fenômenos da natureza, de maneira que seja possível formular teorias, previsões e leis. Teorias, previsões e leis. Então, quando nós estudamos pelo método científico fenômenos da natureza, um raio, um trovão, a chuva, a falta da chuva, tudo isso está contido em um processo, em um conjunto de leis. E essas leis, uma vez conhecidas, podem ser previsíveis, são previsíveis. E aí isso também é bom. E dentro do Espiritismo? No Espiritismo, a ciência estuda os aspectos científicos da mediunidade, da reencarnação, da existência do espírito. Trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Ok. Natureza, origem e destino dos espíritos. Mediunidade e reencarnação. Mediunidade não é ciência. Mediunidade já existia, sempre existiu. Falávamos sobre isso hoje de manhã, não é verdade? Mediunidade não é ciência. No entanto, a metodologia, o método científico, escrito no livro dos médiuns, aquilo é ciência. A forma como nós desenvolvemos, disciplinamos e propagamos o conceito de mediunidade. Por quê?
Hoje, há muito tempo já, mas quem era médium era queimado na fogueira, confundido por bruxa. Isso acabou. E já acabou faz tempo. Mas quem reencarna com o compromisso de comunicar entre os dois mundos, ser médium, esse compromisso, se não for respeitado e não for disciplinado pelo método científico do livro dos médiuns, esta pessoa corre o risco de terminar em lugares menos felizes, lugares complicados. Nada de novo nisso, mas isto acontece. Acontece ainda hoje. Por outro lado, a pessoa que quiser se dedicar ao desenvolvimento da mediunidade, desenvolver sua mediunidade, pode desenvolver para servir a Deus, servindo aos espíritos sofredores. Porque é nesse momento que os médiuns trabalham. Quando as reuniões mediúnicas, ali comparecem os espíritos sofredores. E esses sofredores com a alma dilacerada, a ferida na alma, precisam de assistência. Recebem assistência e recebem o principal, que é o consolo do raciocínio espírita, do amor. Então, mediunidade não é ciência, mas é ciência o método científico que permitiu o desenvolvimento da mediunidade, a disciplina do médium. O cidadão médium que serve a Deus, servindo a sociedade, ao mundo espiritual, em equilíbrio. Isso é ciência. Aí sim. Reencarnação. A ciência da reencarnação, onde, através dela, nós dominamos o entendimento do quê? Do amor de Deus, da justiça de Deus. Ali nós capturamos toda a essência de que Deus, de fato, é amor, e que Deus, de fato, é justo, e que nós somos seres imperfeitos, destinados à perfeição. Então, tudo que acontece no meio do caminho está perfeitamente justificado, porque somos imperfeitos. Todos, sem exceção. Quem reencarnou no planeta Terra é espírito imperfeito, carente de expiações, do aprendizado através de expiações e da confirmação do aprendizado através das provas. Você estuda, faz a prova. Você passa um tempo aqui e passa por algumas provas. Se comete erros graves, expia, ou seja, corrige os erros. Espiar é corrigir os erros. Qualquer erro que feriu uma lei de Deus. As pessoas às vezes dizem, nossa, você feriu a Deus, você ofendeu a Deus. Isso é impossível. Ninguém consegue ofender a Deus. Isso não é possível. Mas nós, sim, nós ferimos as leis que Ele deixou escrita, que deixou definida. Aonde? Aqui dentro da nossa consciência. Ele já escreveu suas leis dentro da nossa consciência. Então, não precisa procurar as leis de Deus em nenhum outro lugar. Elas já estão dentro de você. Nós ferimos as leis de Deus. E quando ferimos, a nossa consciência diz, aqui você errou. E a gente passa por cima. Toma uma cachaça, esquece. Depois toma mais outra para esquecer. E vai continuar tomando para esquecer. Faz qualquer bobagem para esquecer, mas não esquece. A consciência não desliga, não apaga, ela não se desfaz. Então nós chegamos um dia que nós vamos de encontro com a nossa consciência e nós nos rendemos perante o nosso erro e nós pedimos, imploramos a oportunidade de corrigir aquilo onde nós falhamos.
imploramos a oportunidade. E aí a gente reencarna novamente para expiar, corrigir algo de errado, endireitar aquilo que nós entortamos, espiamos. Quando nós achamos que dominamos esta inferioridade em nós, nós reencarnamos na prova para confirmar se de fato aquilo a gente não vai errar mais. Então as provas. Aí vem as provas. Esse é um mundo de expiação e prova, e a reencarnação em mundo de expiação e prova é justamente para elevar o nível do espírito a um nível que ele possa ir para mundos de regeneração. Mundos de regeneração, como a própria palavra diz, é o mundo para curar feridas. Curar feridas. Aqui não. Aqui é para fazer feridas. Lá é para curar feridas. Então não tenhamos medo, não tenhamos receio. Enfrentemos aquilo que a vida nos oferece. Abracemos aquilo que a vida nos oferece. Agradeçamos por tudo que a vida nos oferece. Todo dia, seja o que for, agradeça. Agradeça, porque se alguém de nós aqui está sofrendo, e sofrendo muito, é porque nós mesmos é que demos causa para este sofrimento. E o sofrimento faz parte da evolução. Agradeçamos, porque assim ele vai embora mais rápido. Não lutemos contra, não nos revoltemos contra o sofrimento, contra aquilo que contraria a sua vontade. Eu quero ir nessa direção e aí de repente acontece qualquer coisa, eu sou obrigado a pegar para cá. E isso contrariou minha vontade, eu vou me revoltar. Não adianta. Não adianta. O autor deste trecho da vida é cada um de nós mesmo. Eu sou o autor do meu caminho. O único destino que existe no Espiritismo é a data que você reencarna e a data que você desencarna. Muitos desencarnam antes, antecipam isso, mas isso já é uma outra história. De qualquer forma, nós temos como destino reencarnarmos numa data determinada e desencarnarmos numa data determinada, permanecermos aqui X tempo. E quando alguém analisa, observa a situação da perda de uma criança, de um nenê, de um recém-nascido, ficamos questionando Deus mediante aquela situação em que tudo foi feito e nada resultou em sucesso. Tudo fracassou, apesar de todos os esforços. Isso é o quê? É programa reencarnatório. Está programado para aquele espírito isto. Quando falamos em reencarnação, o desencarne de crianças, que é uma situação muito difícil de entender, a menos que a gente aprofunda um pouco na questão do espiritismo, e nesse caso no amor de Deus, vamos entender muitas vezes um espírito provoca o seu desencarne através de atos violentos, e porque ele fez o exercício da sua vontade, no exercício da sua vontade ele lesou o seu corpo material e lesou o seu corpo perispiritual, que é o modelo organizador da biologia de um corpo material. Então ele lesou, tendo lesado, ele retorna ao plano espiritual com aquilo lesado, carrega aquela lesão e reencarna, passando pelo útero da mãe, para receber da contribuição da mãe a reorganização do seu perispírito. Aquilo que faltou, que ele lesou, a mãe, por amor, vai reorganizar. E muitas vezes uma passagem pelo útero não é suficiente. Às vezes é necessário mais de uma. Daí o desencarne de crianças em
idade prematura. Perfeitamente justificado, perfeitamente compreensível, é o amor de Deus atuando. Esta mãe não foi vítima, esta mãe tinha consciência, ela foi avisada, o pai também. Eles sabiam, no fundo eles carregam a certeza de que estão participando no mundo, na construção de um mundo, junto com Deus, junto com a espiritualidade. Essa convicção. Então, avançarmos na questão da ciência, do assunto de mediunidade, reencarnação, que nós existimos e somos espíritos, mas que nós temos uma natureza, nós temos uma origem e temos um destino. Ninguém de nós é folha solta ao vento, folha seca solta ao vento. Alguém já viu isso? O vento bate assim, depois bate para... Nós não somos isso. Nós não somos folhas secas soltas ao vento. Nós somos espíritos, filhos de Deus, herdeiros do universo. Nós só temos um problema, que não é problema, é um desafio. Nós, como espíritos, na questão da natureza do espírito, ou da questão da origem do espírito, nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós, igual, no ponto de partida, ponto zero, ponto de arranque, todo mundo, todos iguais, idênticos, simples e ignorantes, ou seja, simples na forma de pensar, raciocínio simples e sem conhecimento. A única coisa que nós trazemos como espírito, a nossa herança, é a inteligência instintiva. Que essa inteligência instintiva nós herdamos do reino animal. Nós temos dentro de nós o instinto do leopardo, do leão, da cobra, da pomba, de todos os animais. Está dentro de nós. Isso é verdade, porque numa situação de perigo, nós temos reações que nós nem imaginávamos que éramos capazes. Você põe o pé na rua, ouve uma buzina, você dá um pulo para trás, que de outra forma não seria possível, mas naquele momento você conseguiu. Então você reuniu tanta adrenalina assim para dar um pulo para trás. Instinto já está em você. Sua proteção ficará conosco eternamente. Nós carregamos toda a sabedoria, todo o conhecimento do planeta Terra, do mundo mineral, vegetal, animal, que compõe esse nosso mundo hominal, onde nós nos encontramos. Então, da nossa origem, simples e ignorantes, nós carregamos um desafio. O desafio de progredir, de aprender, de adquirir conhecimento. O conhecimento que nós adquirimos, e como nós juntamos um conhecimento com outro conhecimento, chama-se raciocínio. Nós desenvolvemos o raciocínio, nós ampliamos o conhecimento e ficamos cada vez mais úteis a Deus na obra de Deus. Aí ficou mais interessante. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Para quê? Para que motivo? Qual a utilidade? Qual é a serventia? Por que Deus teria nos criado? Para servir. Servir a Deus. Em quê? Na sua obra. Tem duas obras de Deus que estão diante dos nossos olhos. Uma é a obra do mundo material e a outra é a obra do mundo espiritual. Nós trabalhamos nas duas. Quando livre do corpo, nós voltamos ao mundo espiritual e lá tem trabalho para nós. Fazer aquele mundo ficar mais bonito. Quando nós estamos no mundo material, nós trabalhamos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus ficar mais bonita, mais harmoniosa, mais charmosa, mais calmante, harmonizante. Alguém tem dúvida sobre isso? Pega, por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu sou dona de casa, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não vou interferir, não tenho nenhuma oportunidade de fazer um prédio bonito, uma obra bonita.
eu sou apenas a dona de casa. Não. Pensa que você tem na sua casa a obra mais importante do reino de Deus. Os filhos, o marido, o equilíbrio. Quem faz é a mulher. É ela. A educação, o equilíbrio é a mulher. Então você já está trabalhando na obra de Deus? Sim, já estou. Que mais eu posso fazer? Você pode eleger, plantar um cantinho ali para deixar umas florzinhas, para deixar mais bonito. Quando puder, por uma tinta que equilibra com a outra tinta, que dá um equilíbrio de cor, que fica mais agradável, que faz com que a pessoa, estando dentro de casa, se sinta melhor. Ah, legal, eu vou saber quais são essas cores e vou atrás de harmonizar o ambiente em que eu vivo. A limpeza, o cheiro da limpeza, porque limpeza é uma coisa, mas a limpeza tem cheiro, e é um cheiro maravilhoso. Então, o cheiro da limpeza, a assiduidade, as coisas bem feitas, tudo bem lavado, tudo bem arrumado, tudo para quê? Porque você é um espírito em evolução. Se você for capaz de mostrar a Deus que você consegue o máximo com o mínimo, outras oportunidades lhe serão dadas para que você mostre mais, no mesmo mínimo, o teu máximo. Sempre o teu máximo. Isso é importante. Então nós somos seres em evolução, a nossa origem é simples e ignorante, mas nós estamos na caminhada do progresso, onde, tendo sido criado com a matéria-prima dos mundos anteriores, nós carregamos as imperfeições. Aquilo que impede que nós sejamos classificados como perfeitos são as imperfeições, mas as imperfeições é uma herança necessária, não é um castigo, é uma herança da qual nós temos que evoluir isto para algo melhor. Fazemos isso através do raciocínio. Aí entra a parte mais interessante, porque alguns poderiam perguntar, conforme a lei da reencarnação, a ciência que rege a lei da reencarnação, pergunta, por que então temos que reencarnar no mundo material? Por que temos que reencarnar? Por que a gente não pode progredir no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que é o nosso verdadeiro mundo? Nós mergulhamos na carne para vivermos na matéria e desenvolvermos o conhecimento, é o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual se dá pelo processo de tentativa e erro, fazer, acertar, errar, as coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, sobreviver. Nós temos que sobreviver. Nós vamos levar o nosso conhecimento, nós vamos levar a nossa energia humana em algum lugar e trocar isso por um salário que permite que eu vá no supermercado, compre comida, pague o aluguel, pague as despesas e tenha uma vida com dignidade. Isso desenvolve o intelecto. Por isso, mundo material. Por isso, nós estamos presos nesse processo de ir e voltar, muitas vezes, porque é na ida e na volta que nós desenvolvemos o nosso intelecto. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que com o desenvolvimento intelectual se dá o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral é consequência do desenvolvimento intelectual. É preciso que um aconteça para que o outro se estabeleça. Desenvolvimento moral. Nós vamos tocar aqui na filosofia, entraremos na questão das leis morais. Então, a palavra filosofia, originada no grego, atribuída a Aristóteles, diz que significa amor à sabedoria. Philos, amor, e Sofia é a sabedoria. Amor à sabedoria. Então, no Espiritismo, a filosofia estabelece as relações com o universo e as leis morais. Aqui que isso aqui tem a ver com filosofia. Tem tudo a ver com filosofia.
Amor à sabedoria, a sabedoria de conhecer as leis morais e essas relações das leis morais com o universo. Significa que se eu, qualquer um de nós aqui, nos aprimorarmos no entendimento das leis morais, essas leis morais, elas vigoram no universo todo. Não é só no planeta Terra. As leis morais é do universo. Então, a relação do universo com as leis morais nos transforma em cidadãos do universo, não cidadão do mundo, cidadão do universo. Ou seja, sabendo essas leis, vivendo essas leis, nós estamos qualificados para viver em outro planeta, outros planetas, outros lugares. Senão, não é possível. Então, logo mais vamos ler sobre leis morais, e são baseadas, as leis morais no Espiritismo é baseado nas leis de Deus, e visam guiar as pessoas para o bem, a evolução espiritual e a justiça. Nada de novo, certo? Porque qual é a lei moral que não dirige o cidadão para o bem, para a evolução espiritual e a justiça? Sempre. Então tá, nada de novo. Nessas leis nós encontramos 3 classes bem distintas. A primeira classe estabelece o dever de adoração a Deus. No Espiritismo, lei de adoração, livro dos Espíritos, terceira parte. Na lei que estabelece o dever do trabalho, é lei do trabalho. Como eu disse, nós estamos aqui para desenvolver o nosso intelecto. Sem trabalho, nós não desenvolvemos o intelecto. É impossível. É impossível. Então, trabalhemos em tudo, seja qualquer que seja o trabalho que a gente tenha condições de fazer, saúde para fazer, façamos. Porque todo trabalho é dignificante. E ele é dignificante porque ele promove algo que nenhuma outra experiência reencarnatória promoveria. É o desenvolvimento intelectual. É só aí que a gente aprende. Trabalhando, qualquer trabalho. Por isso que trabalho é lei. No Espiritismo, pelo menos. As leis que regem a vida, aí são muitas. Aí vamos entrar na lei de reprodução. Reproduzir é lei, conservar é lei, destruir também é lei. Quando nós lemos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele conta por que os povos andinos, os povos que viviam na região dos Andes e na região do México, os incas e os astecas, porque tendo estado naquele lugar por milênios, foi autorizado aos europeus espanhóis chegarem naquela região de navio, e eles chegaram. Só Deus sabe como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram, né? Só Deus é que sabe mesmo. Mas eles chegaram. E quando chegaram, eles encontraram um povo muito evoluído na agricultura, irrigação, cruzamento genético, faziam muita coisa. E tinha conhecimento de astronomia, do Sol, da astronomia, dos astros, a posição dos astros, tinha o conhecimento das estações do ano, conhecimento, enfim, muito amplo de astronomia. Mas tinham estagnado no conhecimento religioso. Haviam estagnado. Por milênios ainda mantinham sacrifício humano como forma de oferenda a Deus. Sacrifício humano. Então, foi isso que desqualificou aquele povo daquela região toda. E eles foram destruídos. Só pelo simples contato com o europeu, eles pegaram um resfriado, morria de resfriado. Não precisava nem gripe, só um resfriadinho já matava. Porque eles não tinham os anticorpos para isso. Foram destruídos. A destruição foi autorizada. Isso que eu estou querendo dizer. Que a destruição de uma civilização inteira foi autorizada. Esses que desencarnam, reencarnam. Só que agora, sob o efeito de uma cultura nova, de uma civilização nova, que já trazia no seu bojo o cristianismo. Cristianismo
manipulado, distorcido, mas era cristianismo. Então já é um salto para esse povo. Então a destruição também é lei. A pergunta, a ponto para reflexão sobre lei da destruição que eu gostaria de apresentar para todos, um ponto para reflexão é: o que é que eu estou fazendo hoje, comigo mesmo, com a minha casa, na minha casa, no ambiente de trabalho, que contraria muito as leis morais, que contraria muito as leis de Deus, que obrigará alguém no plano espiritual ou alguém nesse plano material a destruir aquilo que eu estou construindo. Porque muita coisa que a gente constrói corre o risco de ser destruída, porque é inútil. Então sejamos úteis. Refletir sobre lei da destruição não é só, então, coitado dos incas, né? Coitado dos astecas, né? Puxa, foi quanto? 500 anos atrás, né? Puxa, coitadinho deles, né? Tal. Nós trazer a lei da destruição para dentro do nosso íntimo, para dentro da nossa casa e olhar o que é que nós estamos construindo hoje que corre o risco de ser destruído, porque precisa ser destruído. Eu não tenho a resposta para isso. É íntimo, é de cada um, mas reflitam sobre isso. Aí vem lei de sociedade, lei de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Esse aqui é um mundo por si só por si. Terceira parte do livro dos Espíritos. Quem estiver estudando em grupo é melhor. Isso aqui por si só já é um mundo. Isso aqui é uma encarnação inteira para absorver, refletir, começar a juntar uma coisa com a outra. Já é uma encarnação inteira. Só isso. Mas precisa começar. E a religião, por fim, o aspecto tríplice da doutrina, a religião é um conjunto de doutrinas e ritos que orientam a relação entre o ser humano e o divino, entre a criatura e o Criador. Ok, toda essa parte aqui é definição básica, clássica de religião. Mas o que tem aqui orienta a relação entre criatura e Criador. Aqui sim, nós, criatura, Deus, Criador. Orienta a relação. Ok, então, através da religião, nós aprendemos como nos relacionamos com Deus. No Espiritismo, enfatizamos a importância do amor, da caridade e da fraternidade para uma vida plena e feliz. Então, amor, caridade, fraternidade. Em busca de uma vida plena e feliz. Quando nós começamos a ensaiar os primeiros passos na fraternidade, nós deixamos para trás muita coisa ruim, muita coisa que poderia atrasar a nossa vida, que poderia retardar o nosso passo, retardar a nossa caminhada, porque agora nós estamos na prática da fraternidade. Então, mediante um insulto, o nosso ego inflama assim, e a gente tem duas reações. Reagir no nível e na altura em que estamos sendo agredidos e dizer, para casa não leva desaforo, não leva desaforo para casa. E ali você vai resolver aquele insulto sem qualquer tipo de fraternidade. Ou, mediante um insulto, uma agressão, nós podemos eleger alguma resposta. Tem muitas respostas. Uma simples, que eu gosto muito, é assim: olha, fulano, faça aquilo que vai te fazer feliz. Se isso que você está falando vai te fazer feliz, vá em frente, faça. Não conte com a minha participação. Não vou colaborar, não vou participar e nem vou devolver a vibração que você espera de mim. Estou te devolvendo uma outra vibração. Aquela que dissolve todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa revolta, porque na verdade essa sua agressão não é para mim.
você teria agredido qualquer outra pessoa, porque você está sofrendo. Esse é a verdade, esse é o fato. Então, a fraternidade estabelece que nós somos filhos do mesmo Pai. A palavra Pai, olha, começamos com Abraão, Deus único, o Deus único. Ele chamava de Deus. Passamos por Moisés, a revelação, primeira revelação, Moisés, Deus. Quando chegamos em Jesus, ele falou, não, ele é Deus, mas ele também é nosso Pai. E quando você falar com ele, diga, Pai nosso, que estás no céu. Foi Jesus que apresentou Deus para nós como sendo Pai. E é Pai, para que nunca nos esqueçamos disso. Se Ele é Pai, nós somos irmãos. Se somos irmãos, a fraternidade tem que prevalecer. É difícil, é quase impossível no mundo de hoje. É quase impossível. Mas se agora temos consciência do sentido da palavra fraternidade, porque fraternidade fala-se muito, mas ninguém explica fraternidade. Nós estamos explicando fraternidade sob a ótica reencarnatória, sob a ótica da evolução, sob a ótica da nossa origem. Somos espíritos criados simples e ignorantes, filhos de Deus. Então, se Deus é o nosso Pai, nós somos todos irmãos. E esse é o compromisso da fraternidade. Não é engolir sapo. Não é ter sangue de barata. Não. É raciocinar aquilo que se encontra diante de nós e considerar a economia que nós fazemos quando a nossa reação é cristã, quando a nossa reação está alinhada com as leis de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Aí nós estamos sendo verdadeiramente heróis. Nós estamos sendo verdadeiramente corajosos, porque isso é coragem. Isso é coragem. Juntando tudo. Pronto, agora vamos juntar tudo. Somos espíritos. Alguém tem dúvida sobre isso? Se veio aqui no Centro Espírita, né? Então, somos espíritos. Temos origem, temos destino. Isso nós temos. Mantemos contato constante com todos os espíritos, todos encarnados e desencarnados. Aqueles nossos espíritos familiares, membros, entes queridos, que se foram, estão em contato conosco. E nós estamos em contato com eles. Quando? Quando dormimos. E aqueles que nos odeiam, que também morreram, estamos em contato com eles. Na verdade, eles estão em contato conosco, porque se nos odeiam, não nos esquecem e não nos perdoam. Aí fala, como é que eu me livro disso? É difícil, mas nós temos que começar trabalhando no bem. A única mudança de comportamento que pode sensibilizar um espírito revoltado é a mudança do nosso comportamento. Trabalhando bem. Não existe outro jeito. Então, estamos em contato constante com todos os espíritos encarnados e desencarnados. Progredimos através do retorno ao mundo material. Progredimos. Reencarnação é o nosso compromisso com o progresso intelectual e moral e com o progresso material do planeta em que vivemos. Já falamos sobre isso, né? Embelezar o planeta, e embelezar-se, né? Tornar-se cada vez mais bonito, sob a ótica espiritual, ter o seu espírito cada vez mais iluminado, ser bonito espiritualmente e ter tudo à sua volta feito de forma que seja feito com bom gosto. Só. Não precisa gastar dinheiro, é só ter bom gosto. Pôr um vasinho aqui,
plantar uma plantinha ali, uma florzinha, alguma coisinha, dá uma pintura quando pode, quando dá, pronto, já encheu o ambiente, já ficou gostoso de ficar lá dentro. Enfim, então esse é o progresso. Progredimos aprendendo a relação entre o universo e as leis morais, enquanto refinamos o nosso relacionamento com Deus. E nós refinamos esse conhecimento, refinamos esse nosso relacionamento com Deus, quando expandimos a nossa consciência para entender Deus, amor, Deus, justiça, amor, do amor, da caridade, da fraternidade, para uma vida plena e feliz. Aqui eu esqueci de pôr a palavra justiça, tá? O entendimento do amor, Deus, amor, Deus, justiça, com a prática da caridade, da fraternidade, para uma vida plena e feliz. Isso é juntar tudo. Faz sentido? Muito bem. Eu vou pular esse pedaço aqui e eu trouxe... Você distribuiu, Valentim? Eu trouxe uma letrinha aqui. Se vamos cantar, precisa... Se vamos cantar, precisa acertar a garganta aqui, né, pessoal? A melodia é fácil. A melodia é de uma música francesa. E ela é muito bonita. O começo da música, quem é da década de 60, 70, vai lembrar rapidinho, certo, Théo? E se tu n'existes pas, pourquoi pour moi j'existerai? Não é bonito? Então, depois que eu te conheci... Vai pegando, repete sempre a mesma melodia, então vocês podem cantar junto daqui a pouco. Depois que eu te conheci, a vida se modificou. Aprendi a lição do amor incondicional em tudo, é lei universal. Exemplos que você deixou, a minha eterna gratidão, me liberta e me faz ser melhor no exercício do perdão, em tudo ao meu redor. Conceitos que você ensinou, a força que você mostrou, ao falar da moral e do bem, na coragem que marcou e me transformou. Paciência infinita, a caridade em ação, ensinando o consolo na dor, com a reencarnação que faz evoluir. Exemplificou renúncia e toda a expressão do amor, preparou um futuro para nós no sacrifício pessoal, eterno professor. Natural tranquilidade, a humildade em pessoa, devolveu todo o mal com o bem, beneficiando a todos, sem nunca reclamar. Demonstrou a consciência, carrega o fruto da justiça, e a vida irá devolver conforme o merecimento do bem que se fizer. Nada menos que Jesus, o Mestre que nos libertou, demonstrando no amor em ação a mais pura caridade, amar e se amar.